que pode todas as coisas, né? Nós estamos enfrentando um tempo bem difícil. Eu já peço que você tome em mãos a sua Bíblia, que você a deixe no seu colo, deixe em suas mãos. Diante de tudo aquilo que nós temos passado, enfrentado, durante uma boa parte do mês de março, e agora entrando o mês de abril, e diante de toda a perspectiva, diante de tudo aquilo que nós temos à nossa frente, nós temos percebido um bombardeio de todos os lados. Realmente, a impressão que temos, e me parece que isso é uma realidade, é de que o cerco está apertando, está ficando muito difícil, muito complicado para todos nós. E o que a gente percebe é que não apenas os cristãos sofrem, mas todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas do mundo estão sendo bombardeadas com essa ameaça chamada o coronavírus. Todos estão diante desse mal. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: até que ponto tudo isso pode perturbar a nossa fé no nosso Deus vivo? Até que ponto tudo isso é tão ameaçador que seja capaz de tirar a paz do nosso coração? Até que ponto tudo isso pode derrubar os alicerces daquilo que nós sempre acreditamos? Até que ponto? No último encontro que a gente teve, eu li o Salmo 121. E eu gostaria de lê-lo mais uma vez. Embora hoje a gente vai olhar para uma outra direção. Mas, como eu disse no último encontro, o Salmo 121 tem lições maravilhosas. Tem muito a nos ensinar. Porque nesse salmo nós encontramos paz para responder a essa pergunta. A pergunta que é o tema da mensagem de hoje: quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? E o Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará, ou seja, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não cochila, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. São promessas de Deus, irmãos. São promessas que nós acabamos de ler agora, são promessas de Deus para a nossa vida. Mas a pergunta que eu faço para você é: será que essas promessas que foram feitas lá atrás, será que elas deixaram de ter validade para nós nos dias de hoje? Quem pode livrar como o Senhor? O salmista, ele começa dizendo aqui que o olhar dele é para cima. O olhar dele é para o alto. E o que acontece, irmãos, é que às vezes nós somos iguais ao povo de Israel, encurralados. Nos sentimos pressionados pelas circunstâncias da vida, assim como eles. Quando nós olhamos para frente, nós encontramos um mar imenso. Encontramos quase 2 milhões de pessoas pensando o mesmo que nós. Precisamos atravessar o mar. Mas como fazer isso? Como atravessar aquele mar? Quando nós olhamos as laterais, tudo que nós encontramos são montanhas que representam para nós as dificuldades
que representam as nossas lutas. As montanhas estão ao redor do povo de Deus, e o povo de Deus espremido. À sua frente existe um mar enorme. Nas laterais existem montanhas, e o povo espremido ali. E a olhar para trás, se estivéssemos naquele deserto junto com eles, nós veríamos os carros de Faraó. E não apenas os seus carros, mas veríamos ali também um Faraó obcecado para destruir. Um Faraó obstinado numa tentativa de acabar com aquele povo. Não tem para onde olhar. Para frente está o mar, para os lados os montes, para trás os inimigos estão ali, e ao nosso redor tudo inspira pavor, ao nosso redor tudo inspira o perigo iminente. Mas ainda falta uma perspectiva, e a perspectiva está aqui no Salmo 121. Ele não disse: eleva os meus olhos para os lados. Ele não disse: eleva os meus olhos à minha frente. Ele não disse: eleva os meus olhos para trás, mas ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu pergunto para você: quem pode livrar como o Senhor? Ninguém, irmãos. Ninguém pode livrar como o nosso Deus. Percebe que o mundo hoje está sendo sacudido. O mundo hoje está sendo abalado. Percebe que hoje estão todos no mesmo barco. As nações mais poderosas do mundo, todos estão percebendo que ninguém pode livrar como o Senhor. Você encontra vários tipos de pessoas. Muitas pessoas estão voltando para o Senhor. Muitas pessoas estão reconhecendo que só o Senhor mesmo para os livrar. Muitas pessoas estão se voltando para Ele. Outras pessoas, elas ainda continuam achando que têm o controle das coisas em suas mãos. Já existem outras que estão se aproveitando desta situação toda para benefício próprio. Mas quem pode livrar como o Senhor? Ninguém. Nem o mais poderoso exército, nem um conjunto de grandes cientistas e pensadores podem livrar como o Senhor. Todos os que amam a humanidade estão muito preocupados e com muito zelo estão fazendo o possível para socorrer. Mas ao mesmo tempo, nós somos completamente bombardeados por notícias falsas. Somos bombardeados por notícias verdadeiras. Somos bombardeados por notícias fictícias. E tudo isso misturado numa só salada, numa velocidade espantosa, tem sacudido muitas pessoas, tem abalado muitas pessoas. Mas eu pergunto para você, ainda hoje, onde os cristãos estão? Aonde está o povo de Deus? Os cristãos estão nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos seguros no meio de todo esse bombardeio. Nós estamos seguros nas mãos do único que pode nos livrar. Por isso, quem pode livrar como o Senhor? E o salmista, sabedor de que o Senhor é o único que tem poder para livrar, ele disse: eu vou olhar para frente, eu vou ver um mar agitado, eu vou olhar para os lados, e tudo que eu vou ver são montanhas intransponíveis. Eu vou olhar para trás, e eu vou ver o inimigo correndo, quase me alcançando.
Mas se eu direcionar os meus olhos para cima, elevar os meus olhos para os montes, além das montanhas, é para lá que eu devo olhar. Eu vou olhar para aquele que criou os céus e a terra, disse ele aqui, pois é de lá que o meu socorro vem. E ele continua dizendo no texto, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Ou seja, Ele tem o controle da história nas suas mãos. O controle de todas as coisas, o controle das circunstâncias, o controle dos homens. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus. Aquele que um dia deixou muito claro para José, dizendo: olha, José, eu estarei contigo dentro daquela prisão. Eu estarei contigo, José, quando você for perturbado por aquela tentação. Eu estarei com você quando você for esquecido. Eu estarei com você quando você for ignorado por anos a fio dentro daquela prisão. José, eu estarei contigo. E tudo que eu fiz você sonhar, e tudo que eu te prometi um dia, José, será verdade, será cumprido. De onde vem o socorro, irmãos? Socorro vem do Senhor. E o versículo número 2 diz: Ele fez o céu e a terra. E o versículo número 3 diz: Ele não deixará que os teus pés tropecem. Ele vai te proteger. Por quê? Porque Deus não dorme. Porque o nosso Deus não cochila. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O salmista sabia disso. Ele sabia disso. E ali ele estava trazendo à memória, e isso deve ser um exercício nosso, trazer à memória essas palavras que dão esperança. No momento da luta, no momento do aperto, começa a lembrar de quem Deus é. E a sua identidade nele. O salmista sabia disso. Eu preciso trazer à memória essas palavras que me dão esperança, porque se não for assim, eu estarei como qualquer pessoa está hoje, apavorado, desesperado, amedrontado, completamente sem direção, com medo, achando que tudo vai se acabar, que o apocalipse está às portas. Mas o salmista, ele nesse texto traz consolo e encorajamento. Ele diz: eu vou levantar o meu olhar para o Senhor, porque Ele não dorme, porque Ele está atento. Se Deus nem cochila, se Ele está vendo tudo que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, sobre toda a terra, Ele está percebendo o clamor sincero do seu povo, assim como Ele percebe também os corações insensíveis daqueles que só pensam em si mesmos. Quem pode livrar como o Senhor? Ele está atento a tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão contemplando os bons e os maus. Quem pode livrar como o Senhor? Aquele que não cochila, aquele que não dorme, aquele que é o nosso protetor, aquele que é o nosso guarda, aquele que está do nosso lado como a sombra, nos abrigando do poderoso sol. É aquele que nos garante que nem o forte sol tem poder de nos fazer mal. Mesmo quando o sol tem aquele poder de machucar, de destruir, não será assim conosco. Ele disse: de dia não te molestará o sol. E se por acaso a lua tiver o poder de nos fazer mal, assim não acontecerá conosco, porque ele diz: nem de noite a lua o Senhor nos guarda de todo mal, irmãos. Descansa no cuidado do Senhor, Ele é quem protege a nossa vida.
O Senhor te guarda ou te guardará de tudo o que você fizer. Ele é o teu protetor, Ele é o teu escudo, Ele é o teu socorro. E o texto diz: desde agora e para sempre. Como é bom acreditar num Deus assim. Como é bom nós sentirmos que muitos irmãos estão mais dedicados em dias como esses. É conversando com um e com outro, ao telefone ou por uma mensagem, descobrir que os irmãos estão mais firmes, que as famílias estão orando mais, que os irmãos estão se dedicando mais à palavra, à oração, à comunhão com Deus. Como é bom saber que os irmãos estão mais fervorosos, estão buscando mais a Deus, com toda a alegria, com toda a sensibilidade, com toda a sinceridade do coração. Como é bom confiar nesse Deus, esse Deus tão maravilhoso como o nosso Deus, que continua sendo bom, apesar de tudo, mas que continua sendo Deus, que continua mostrando, não apenas hoje, mas através dos séculos, não só para os grandes heróis do Velho Testamento, mas mostrando também no Novo Testamento, como por exemplo para Pedro, andando por sobre as águas, e na tranquilidade da voz mansa e suave de Jesus, ele ouviu dizer: vem, Pedro, vem ter comigo. E o texto vai dizer lá que Pedro, ele começou a caminhar, confiando nas palavras de Jesus. E Pedro ia muito bem naquela caminhada por sobre as águas, até que em algum momento ele começou a prestar mais atenção na força das ondas, no poder daquele vento. E diz o texto, a Bíblia, que ele afundou. Isso também pode acontecer comigo, isso também pode acontecer com você. Quando percebermos, quando ficarmos focados única e exclusivamente na força destrutiva de tantas mensagens que chegam até nós. Em algum momento estávamos olhando para o Senhor, em algum momento estávamos com o nosso coração focado na sua palavra, tão confiante na Bíblia, nas promessas de Deus. Nós começamos a ser bombardeados por mensagens, por noticiários, e começamos a direcionar o nosso olhar para a força do vento, das notícias, e de tantas controvérsias que vêm por todos os lados. Se assim for, nos sentiremos, irmãos, tão pequenos. Se assim for, nos sentiremos tão fracos e falaremos como aqueles espias que começaram a desfazer da terra que emana leite e mel, lá em Números. Nós precisamos fazer como Josué e Calebe, que apesar de todas as dificuldades à volta, apesar de todo o relatório negativo que foi trazido pelos outros espias, eles diziam com toda a coragem, eles diziam com toda a intrepidez: nós somos mais do que vencedores. Sim, há dificuldade sim, mas o nosso Deus pode nos livrar dos terrores de fora, e Ele também pode nos livrar dos temores que brotam de dentro do nosso coração. Descansa no Senhor. O Senhor pode nos livrar de todo mal. O Senhor pode nos guardar. Que o Senhor use esta simples palavra nesta noite para aquietar o teu coração. Que o Senhor use essa simples reflexão para sustentar você, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, sua família. Você sabe, eu também sei, todos os cristãos sabem, que em qualquer circunstâncias da nossa vida, quem pode livrar como o Senhor? Ninguém. Ninguém.
Não há força na terra maior do que o amor do nosso Deus. Não há força na terra maior do que o amor do nosso Deus. Que haja paz no coração de cada um de nós. E que as nossas orações sejam para a gente pedir que o Senhor intervenha. Que o Senhor faça o que lhe aprouver. Que o Senhor faça de acordo com a vontade dEle. Que o Senhor abençoe aqueles que estão batalhando, aqueles que nesse momento estão na linha de frente, doando as suas vidas para trazer cura, para trazer restauração, para trazer respostas e para trazer um retorno à normalidade. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos traga paz, que o Senhor traga restauração às nossas vidas, para que todos possam valorizar o que nós temos aprendido nesse período de recesso, de reclusão que nós estamos. Que a gente possa valorizar a comunhão daqueles a quem amamos. Que o Senhor abençoe a tua vida hoje, que o Senhor abençoe a tua casa, sua família, que você tenha paz no seu coração, na sua alma, em nome de Jesus. Eu quero deixar um beijo para você, um abraço tão carinhoso, e dizer que nós estamos com uma saudade muito grande de todos os membros da igreja de Nova Vida de São Gonçalo. Temos orado para que o Senhor abrevie os dias, para que o Senhor tenha misericórdia e nos permita estarmos juntos outra vez para uma grande festa do povo de Deus aqui nesse lugar. Eu sei também que você sente muita falta, que você está com seu coração sangrando na presença de Deus, ansiando por esse dia, que nós possamos aprender a valorizar isso, irmãos, a valorizar o precioso tempo que nós temos ou tínhamos de estar na casa do nosso Deus, e que o Senhor vai nos proporcionar ainda, pela misericórdia e graça dEle, tempos bons à nossa frente, que a gente possa valorizar isso, honrar isso, e estar sempre presente na casa do Senhor, na comunhão com os nossos irmãos. Amém? Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor se manifesta a nós através das Escrituras Sagradas, e o Senhor traz a tua vontade para o nosso coração. Ó Deus, tu conheces cada coração, tu conheces cada pessoa, tu sabes das lutas, das dificuldades, dos problemas, dos medos, das faltas, das fragilidades de cada irmão, de cada irmã, quer seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, de estudos, nos relacionamentos, na saúde. Ó Deus, nós precisamos que as tuas promessas nos tragam paz. Nós precisamos, ó Deus, sentir a tua presença, perceber a tua presença e receber, ó Deus, a tua palavra e desfrutar, ó Deus, da segurança que só a tua palavra pode nos trazer. Segurança que está inerentemente ligada à pessoa de Jesus. Derrama, Senhor, a tua paz sobre o teu povo, que eles se sintam protegidos pelo Senhor, que eles se sintam seguros em tuas mãos. Derrama, ó Deus, o teu poder sobre a tua igreja hoje, aquieta cada coração e traz sossego, Senhor, para aqueles que em ti esperam. Nós te pedimos todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe.